A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Temos o prazer de lhe apresentar a fita cassete 177. Contém uma mensagem especialmente destinada à sua edificação espiritual, pregada pelo pastor Gesiel Gomes. Que lhe faça bem ao coração e lhe sirva de alimento espiritual, em nome de Jesus. Dos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Outro versículo está em Marcos, capítulo de número 8, verso de número 36. Marcos 8 e 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Falo-lhes esta noite sobre um tema que é bastante circunstancial, mas me inspiro na palavra de Deus. O tema desta mensagem é: para onde foi a princesa Diana? Querido Senhor que estás nos céus, é teu interesse que a tua igreja reflita sobre os valores espirituais da vida. É teu interesse que os teus ministros e pregadores do Evangelho preguem realidades palpáveis e tragam para cada vida a mensagem do céu. Era um costume do Senhor Jesus aproveitar os fatos cotidianos da vida e as circunstâncias que o rodeavam e servir-se destes elementos para ministrar lições ao povo que o ouvia. Que nós, nesta noite, tenhamos de tua parte uma mensagem que alcance nossos corações, nossos amigos que nos visitam, nossos irmãos que vêm de outras igrejas, o teu povo que aqui se congrega diariamente. Faz repousar sobre nós tua bênção, teu amor e teu favor, com resultados visíveis e palpáveis para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus pode dizer: tenha vontade de sentar-se, queridos irmãos. Muito obrigado. Se nós fôssemos proceder a uma investigação cuidadosa, criteriosa e científica dos fatos que têm ocorrido neste mundo nos últimos 20 anos, e em decorrência desta investigação, nós fôssemos mencionar as 10 pessoas mais citadas nos jornais, no rádio e na televisão nestes últimos anos, eu estou seguro de que um destes 10 nomes de pessoas mais mencionadas na mídia certamente foi o nome da princesa Diana. Todos os jornais e rádios, emissoras de televisão do mundo inteiro projetaram aquilo que se tornou, aquilo que ficou conhecido mundialmente como o casamento do século. Hoje mesmo deve haver em muitas malas, em muitas paredes, em muitos baús, em muitas estantes, fotos, recortes de revistas, pôsteres daquilo que foi o fenômeno social de maior relevância nos últimos anos. Uma princesa, um príncipe, que estavam na escala hereditária com direito ao trono da Inglaterra, uma das maiores nações deste mundo. Essa senhora teve momentos de glória nesta vida. Essa senhora chegou a ser objeto das atenções de literalmente milhões e milhões de pessoas neste mundo. 30 anos atrás não havia muitas pessoas deste mundo que se chamavam por este nome. Mas com a ascensão desta senhora, o que existe hoje de gente no mundo com este nome é tão frequente, é tão popular, que provavelmente em cada cidade do Brasil e muitas cidades deste mundo vai se encontrar pelo menos uma pessoa que tem o seu nome de Diana, em homenagem a essa senhora que se tornou notória, que se tornou famosa. Ela era notável e notória por sua beleza física.
Ela era notável e notória por sua inteligência. Ela era notável e notória pelo fascínio da comunicação, pela sua especialidade de ser caridosa, de compartilhar misericórdia e espalhar simpatia em hospitais, em leprosários, em orfanatos, em colégios do mundo inteiro, por assim dizer. Essa senhora não chegou a viver 40 anos. E quando menos se esperava, no esplendor da sua vida, depois de haver experimentado muitos reveses da vida que estavam acontecendo paralelamente a um estado de glória, essa senhora teve um encontro rápido, fatídico, definitivo com a morte. E a notícia foi chegando às pessoas, umas em primeiro lugar, outras mais tarde, outras ouviram de outras, que ouviram de outras, que ouviram de outras, que ouviram de outras, e provavelmente 500 milhões, quem sabe 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4, quem sabe bilhões de pessoas do mundo inteiro já sabem que aquela senhora, que às 48 horas era uma princesa, ela conservou esse nome, ela conservou esse status. Aquilo que era uma das senhoras mais notáveis desse mundo agora é apenas um amontoado de ossos de carne que foi posto em edifício e que está agora na cidade de Londres, na capital da Inglaterra, esperando o momento do sepultamento. Algumas pessoas devem ter visto pela televisão o rosto grave e sério daquele que foi seu marido por algum tempo, o príncipe Charles. Algumas pessoas devem ter ouvido dizer que foi ele que deu notícia aos filhos do casal sobre o fato. E na verdade o mundo foi chocado pela brutalidade do acidente e ainda mais, sobretudo, pelo fato de ser alguma coisa que não estava constando da agenda de nenhuma pessoa. Nesta noite nós estamos na casa de Deus e nosso assunto é Jesus, nosso assunto é a Bíblia Sagrada, mas o pregador que não vive os seus dias, o mensageiro de Deus que não contemporiza os fatos e não se sente dentro da realidade do seu tempo, ele resulta não tendo muitos ouvintes. E nesta noite eu estou falando sobre este assunto porque no momento em que eu soube do fato, eu só soube hoje, por volta de 13 horas, uma pessoa me disse, e eu realmente não sabia de nada, estive viajando para a Bahia, esse final de semana, e voltamos aqui pela manhã muito cedo, e no momento em que eu vi a notícia, antes sequer de confirmá-la de qualquer forma, veio à minha mente exatamente esta palavra que eu estou usando hoje como tema da mensagem. É por isso, eu não fabriquei essa mensagem, eu não teria como eu receber essa mensagem. Com muito respeito pela morte de uma pessoa, com muito respeito pela criatura humana que sempre deve ser digna de consideração, eu quero trazer uma mensagem na esperança de alcançar a juventude que está aqui, que viveu pouco, mas também de alcançar os mais velhos que já viveram um pouco mais, na esperança de alcançar os obreiros que sempre precisam de material para suas mensagens, e na esperança de encontrar amigos que também participaram do choque. Eu quero lhe falar primeiro dos 7 erros que a princesa cometeu na sua vida. E eu não vou tratar aqui de sua biografia, porque não é meu assunto, nem é meu hábito tratar de biografias que não são da Bíblia. Mas como se recebe uma mensagem tão clara, tão fácil, tão inteligível, a única explicação é que ela tem que ser repassada. Eu quero passar para você esta noite. Porque eu vou falar esta noite, em primeiro lugar, sobre os 7 erros da princesa Diana, porque eu gostaria que você não cometesse nenhum deles. Porque toda aquela glória se foi. Todo aquele esplendor se acabou. Aquela beleza só vai ser contemplada agora nas fotos de arquivo. A história que se escreveu com H, daqui a 10, 20 anos, talvez seja apenas uma história. Vai ser um assunto de enciclopédias e assunto de museus.
E nós vamos continuando a nossa vida. Que lições tiramos dos fatos que ocorrem ao nosso redor? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o erro número 1 da princesa Diana, à luz da palavra de Deus, foi este. Eu quero pedir que você me ouça bem, porque você não pode cometer o mesmo erro. Não precisa dizer que você não é uma princesa, que você não é um príncipe, mas você é uma criatura humana. Para os homens ela era uma princesa, ela foi uma princesa. Para Deus ela era uma criatura humana. O mais importante é que você tem uma alma, e Deus está interessado em preservar a sua alma. A princesa morreu sem saber que ia morrer, isto é, sem saber que o dia da sua morte havia chegado. E nós estamos vivendo o dia da nossa vida, mas não nos esqueçamos que nós temos um encontro marcado, só que é desconhecido, mas temos um encontro marcado com a morte, a não ser que seja com o arrebatamento da igreja. Primeiro erro da princesa, ela viveu como se nunca tivesse que morrer. Ela viveu como se nunca tivesse que morrer. Há pessoas que têm uma confiança tão forte na vida que nunca pensou na morte. Há pessoas que têm se agarram, se apegam de tal maneira à vida que nunca imaginam que um dia o fio da vida será cortado. Que um dia essa cachoeira de minutos que compõe a nossa existência, ela será detida nesse manancial que se chama tempo, e nós sairemos deste tempo para entrar na eternidade. Toda pessoa que vive neste mundo precisava aprender uma lição. A lição de que nós temos que viver hoje na consciência, na certeza de que um dia esta nossa vida se acaba. Você não precisa ter medo da morte, você não precisa se impressionar com a morte, você não precisa ficar falando em morte, não. Mas você tem que saber que você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Quando eu abro a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27, Deus me adverte: aos homens está ordenado morrerem uma vez. Eu vou pedir que a igreja repita depois de mim: aos homens está ordenado morrerem uma vez. Não viva como se você nunca tivesse que morrer, porque vai. Goze a vida, mas não goze tanto que você despreze a realidade da morte. A morte existe, e ela só não é um espantalho para quem se encontrou com o príncipe da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A morte vai acontecer. Não importa se tu tens uma saúde de ferro, esse ferro vai virar barro, e vai cair água nesse barro, e vai virar lama. Não importa se tu tens projetos para o ano 2020 ou 2030, prepara-te, porque um dia tu vais morrer, e que não aconteça contigo o que aconteceu com aquela princesa. A morte chegou e não lhe encontrou preparada para o encontro com Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz: porquanto és pó, e em pó te tornarás. Se você é um empresário, eu quero que você ouça, e eu digo isso com muito respeito, e eu nunca gostaria de ofendê-lo. Se você é um empresário, mas não esqueça, você é um empresário de pó. Se você é um professor, parabéns, professor, mas não esqueça, você é um professor de pó. Se você é um médico, ótimo, doutor, você é um doutor de pó. Se você é universitário, ótimo ser universitário, mas você é um universitário de pó. Se você é um major, que bom, você tem patentes, mas uma coisa, você é major de pó. Ela era uma princesa, mas ela era uma princesa de pó. É por isso que tu precisa de Jesus, porque tu és pó. É por isso que tu precisa de um amparo, porque tu és pó. É por isso que tu precisa de um Salvador, porque tu és pó. É preciso que tu penses na eternidade, porque agora tu és pó, mas tu não serás pó por toda a eternidade. O corpo daquela princesa está em um caixão e vai ser posto ainda esta semana, definitivamente no seminário, e aquele corpo vai se diluir. Mas a alma dela vai viver, vai existir e viver por toda a eternidade. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero falar com você esta noite. Você é pó. Busque Deus e ponha-o dentro da sua vida.
Deixe que Deus trabalhe no seu coração esta noite, de tal maneira que você não tenha medo de enfrentar o futuro. A Bíblia diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A morte que honra, a morte que exalta, a morte que se agiganta, a morte de heroísmo, a morte que não é fantasia e não é somente dor. É a morte do que morre do Senhor. Prepara-te hoje que vives para o amanhã da vida. Quando a morte te encontrar, tu possas dizer: leva-me, Senhor, para o descanso eterno, porque combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Segundo erro da princesa, isso está patente na sua história e na sua... Eu não vou fazer nenhuma acusação sobre a sua vida, eu apenas estou tirando lições para você. E o assunto não é com ela, é com você. Ela agiu na sua vida como se Deus não existisse e ela jamais precisasse dele. Você pode ver os passos dela. Ela fez tantas coisas lindas e boas e agradáveis e dignas de serem rememoradas, mas ela agiu como se Deus não existisse. Eu entendo que você não me compreendeu perfeitamente, mas eu vou lhe explicar. Ela estava casada com um príncipe e houve um problema muito grave no seu matrimônio. Todo mundo sabe disso. Ignorar isso seria naturalmente uma estultice. Eu também sei, você sabe, todo mundo sabe. E qual foi o seu erro? Se você é casado, se você é parte de um casal, e você tem um grave problema no seu casamento, escute, esta mensagem Deus está dando para nos abençoar. Quantos podem dizer amém? É para nos abençoar. Deus tira proveito de todas as situações. De todas as situações. Se você é parte de um casal, se você é ele ou ela, e você tem um grave problema no seu casamento, anote nas tábuas do seu coração o que eu vou lhe dizer. Nunca se resolve um problema com outro problema. O meu marido mentiu para mim, agora vou mentir para ele. O meu marido pegou o meu dinheiro, agora vou pegar o dinheiro dele. Estou falando em coisas mais simples. Meu marido fez isso, agora vou fazer para ele vingar. Não. É aí que eu digo que a princesa agiu como se Deus não existisse. Eles tiveram um grave problema no seu matrimônio. Eu quero que esta igreja se lembre. Eu não digo que ela saiba, ela sabe. Eu quero que esta igreja se lembre. Existem neste mundo milhares e milhares de casais que tiveram problemas iguais aos que aquele casal teve. Mas como aquele casal sabia que Deus existe, foi procurar socorro, foi procurar misericórdia e encontrou. O diabo, ele é especialista em desmanchar lares. O diabo é especialista em trazer confusão para as famílias. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se tu sabes que Deus existe, ele vai reestruturar o teu casamento. Se tu sabes que Deus existe, tu estás começando a entender. A solução não é fazer o que a princesa fez. Não é pagar com a mesma moeda. Não é seguir uma vida agora, já que você não foi um homem fiel, não tenho também a obrigação de sê-lo. Não, você tem a obrigação de ser santo, ainda que o mundo todo seja pecador. Você tem a obrigação de ser puro, ainda que tudo ao seu redor seja impuro. Você tem a obrigação de ser verdadeiro, ainda que tudo ao seu redor seja falso. Você tem a obrigação de buscar a Deus, ainda que todos do seu lado não busquem a Deus. Esta noite eu quero que você ouça, porque Deus quer que você tire lições dos acontecimentos. Quando você tiver um problema, você vai se lembrar que Deus existe e vai solucionar o seu problema. Quantos declaram esta noite que sabem que Deus existe? Digam: Deus existe. Quantos que falaram Deus existe podem declarar: Deus já resolveu problemas para mim? Digam. Se a princesa Diana fosse uma serva de Deus, se ela houvesse sido uma crente fiel como você é fiel, se ela tivesse estado perto de Deus como você está, quando surgiu grave problema no seu casamento, ela teria procurado Deus e Deus teria uma solução, porque Deus tem solução para todos os problemas. Deus tem resposta para todas as inquietudes. Eu quero que você ponha isto no seu coração nesta noite. Levante sua mão comigo agora e repita junto, ou seja, logo depois de mim: meu Deus tem solução para todos os meus problemas.
Aleluia! Saia daqui esta noite dizendo: não vai acontecer comigo como aconteceu com ela, não, porque eu conheço a Deus. Deus existe, Deus pode, Deus faz, eu tenho vitória, Deus vai entrar em ação, Deus vai ajudar meu casamento, não vou para o inferno, não vou me arrebentar, Deus vai me ajudar, Deus está comigo. Vamos começar a receber esta noite espírito de fé, vamos começar a receber esta noite espírito de confiança. O que aconteceu com ela não vai acontecer com você. Moças, ponham no seu coração que Deus dá vitória para vocês. Casais, ponham no seu coração que Deus dá vitória para vocês. Eu digo esta noite, por pior que seja o laço do diabo contra você, sua situação é boa. Mas boa como? Por quê? Porque você sabe que Deus existe e confia nele. Infeliz não é quem tem problemas, infeliz é quem não tem solução, infeliz não é quem vê a escuridão, infeliz é quem não tem uma luz, infeliz não é quem caiu, infeliz é quem não pode se levantar. Você pode se levantar, você tem solução para os seus problemas. Igreja, glorifica o Senhor, porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Aleluia. Eu tenho 2 versículos sobre este tópico. Primeiro, Salmo 14 diz assim: diz o honesto no seu coração, não há Deus. O idiota, o bobalhão, o indivíduo que é materialista, diz: Deus não existe. Rapaz, vai procurar Deus. Não, Deus não existe. Olha, Deus pode resolver esse problema. Deus não existe. Ela não gosta mais de mim. Rapaz, vai na igreja dos crentes. Não, os crentes são os palhaços. Vai na igreja, não, são os fanáticos. Se você zomba de Deus, Deus não estará perto para lhe ajudar. Se você busca Deus, Deus vem ao seu encontro. Outro versículo, que a princesa ela deveria conhecer a Bíblia. Todas as pessoas da Inglaterra têm uma possibilidade teórica de conhecer a Bíblia, pois é um país, à maneira dos Estados Unidos, com profundas tradições religiosas. Ela não se lembrava de um versículo da Bíblia. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Se tu estás enfrentando uma situação difícil na tua vida, lembra-te do teu Criador. Se tu estás com uma pesada montanha, uma alta montanha para transpor, lembra-te do teu Criador. Eu não sei com quem Deus está falando esta noite, mas há uma convicção muito forte no meu coração de que Ele está falando com alguém aqui esta noite. Talvez esteja falando contigo. Tu te afastaste da igreja por causa dos milhões de problemas. Agora fica de frente de mim e deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que tu te afastaste da igreja, foi pior ou foi melhor? Ser honesto e me responde. Tu sabes que não foi melhor. Teus problemas não diminuíram porque tu deixaste a igreja. Piorou, porque os problemas que tu tinhas da igreja, havia solução para eles. Agora tu tens problemas e não tens solução. Volta para Jesus nesta noite. Volta para Jesus nesta noite e Deus será contigo. Quantos exaltam a majestade do Senhor? Terceiro erro da princesa Diana. Primeiro, é que ela viveu como se nunca tivesse que morrer. O segundo, ela que agiu como se Deus não existisse. Ela não se lembrou de Deus na hora dos seus graves problemas. O terceiro, é que ela violou as leis de Deus com respeito ao casamento. Meus irmãos e minhas irmãs, o que está escrito na Bíblia vale para a pessoa que mora em barraco, mas vale para a pessoa que mora também em palácio. Irmãos, o que está na Bíblia vale para quem só tem um terno, mas vale também para quem tem guarda-roupa com centenas de vestes. Irmãos, o que está escrito na Bíblia vale para quem não tem nem um arame no dedo, e vale também para quem tem anéis cravejados de diamantes. Irmãos, o que Deus falou e está escrito na Bíblia vale para os miseráveis, mas vale também para os príncipes e para as princesas deste mundo. As leis de Deus não são só para os pobres, as leis de Deus não são só para os fracos, as leis de Deus são para todas as criaturas humanas. Deus foi quem estabeleceu o casamento, Deus foi quem deu regras para o casamento. E eu quero que você ouça uma coisa: você pode ter a fortuna que você tiver, você pode ter os parentes no governo que você tiver, você pode ter a experiência que você tiver. Se você transgredir as leis de Deus, você vai se encontrar lá na frente com o resultado. Sabe? Porque é muito claro o que nós lemos da Bíblia: ninguém transgride as leis de Deus impunemente. Mocidade, firma-te com Deus esta noite. Juventude, aproxima-te mais de Deus esta noite e tira lições das tragédias da vida. Agora é melhor aprender com os outros que aprender conosco mesmo. Deus nos ajude para que nós sempre cumpramos a vontade de Deus. Vou lhes falar agora sobre o quarto erro daquela princesa. Ela cultivou a beleza física e ela praticou caridade, mas ela se esqueceu da beleza espiritual.
Sabe o que é que diz a Bíblia? Toda carne é como a erva, e toda beleza humana é como a flor da erva. Talvez você imagine que porque você é uma pessoa que gosta da esmola, sabe, eu me desviei da igreja, eu não tenho mais ido à igreja, mas tem uma coisa, não passo por um paralítico mendigo que eu não dei uma esmola, sabe, eu não estou bem com Deus, o negócio está esquisito para o meu lado, sabe, até eu já estou visitando aquelas coisas de terreiro, mas tem uma coisa, olha, para dar esmola como eu, não existe ninguém. Para desejar boa sorte a todo mundo, se desejar boa sorte salvasse o mundo, então o mundo já estaria salvo há muito tempo. Eu quero que você saiba de uma coisa, o que você faz é muito interessante, mas o primeiro mais interessante não é o que você faz, é o que você crê. Porque o que você faz só é importante dependendo do que você crê. Se você não crê em Jesus como Salvador, você pode fazer tudo de bom na vida. Meus amigos que chegaram aqui esta noite, a melhor coisa da vida não é fazer caridade, e fazer caridade é bom. A melhor coisa da vida é se entregar para Jesus. A melhor coisa da vida é ser salvo. Quantos são salvos aqui esta noite? Levante sua mão direita e glorifique a Deus. Amém. O quinto erro daquela princesa, e você não pode cometer, ela desprezou os valores espirituais da vida. A Bíblia diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Olha, se você tiver só uma bicicleta, mas você estiver com Deus, você tem paz com Deus em cima da bicicleta. Mas se você estiver no Mercedes-Benz, o mais equipado do mundo, e você estiver sem Deus, você não tem proteção. Tua proteção não é o teu dinheiro, tua proteção não são os teus amigos, tua proteção não é a tua família, tua proteção não é a tua cultura, tua proteção não é a tua inteligência, tua proteção só pode ser o Deus de Israel. A nossa rocha é Jeová, a nossa rocha é Jeová. A Bíblia diz assim, Salmo 18: eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração, tu és a minha rocha e nela se refugia a minha alma. Ó igreja do Senhor, graças a Deus pela prosperidade que alguns têm, graças a Deus pelo sucesso que alguns têm. Agora, nossas raízes espirituais não estão plantadas no sucesso. Você não está alegre porque você tem dinheiro, você está alegre porque você tem Jesus. Você não está alegre porque você tem filhos bonitos, você está alegre porque você tem Jesus. Você não está alegre porque acabou de pagar a sua casa, você está alegre porque tem moradas eternas garantidas por Jesus. Aproveite nesta noite e não mude, não inverta os valores espirituais da vida. Mateus 6:33 diz assim: mas buscai primeiramente a fama, amém? Não, mas buscai primeiramente a riqueza, amém? Mas buscai primeiramente o sucesso, amém? Não, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo é conhecido por toda a igreja, mas eu quero trazer uma dimensão rapidinha, nova deste versículo. Ouça bem: mas buscai primeiramente o reino de Deus. Repita, igreja. E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Escuta, quando você tem tudo e você não tem o reino de Deus dentro de você, você não tem nada. Mas quando você tem o reino de Deus dentro de você, o resto vai ser acrescentado. O que nós estamos observando esta noite é que faltou uma coisa ser acrescentada à vida daquela princesa. Faltou uma coisa. Hoje você sabe que faltou uma coisa. O jovem Sérgio Ricardo veio esta noite e deu uma palavra muito bonita sobre Davi. E ele falou que Davi tinha uma determinação, porque ele confiava em Deus, e Deus lhe deu vitória. Quando nós estamos firmes com Deus, Deus acrescenta as nossas vitórias. Por mais que você tenha muita coisa, alguma coisa que vai ser acrescentada, e há certas coisas que só Deus pode acrescentar na nossa vida. Você acha que dando aulas de japonês você vai conseguir um bom dinheiro, mas vai ficar faltando uma coisa que só Deus pode fazer. Você acha que fazendo um bom casamento está tudo resolvido, mas vai ver alguma coisa que só Deus pode acrescentar. Você pode conseguir tudo que depender da sua inteligência, da sua capacidade, mas vão haver algumas coisas da vida que só Deus pode acrescentar. Primeiro, paz.
Paz, só Deus pode trazer para dentro do nosso coração. Paz, dinheiro não traz. Paz, amigos não trazem. Paz, a fama não traz. Muito pelo contrário, a fama costuma tirar até a paz. E em resultado da fama, o cidadão vai ter que correr muito e vai ter que ser muito perseguido por profissionais de procurar fama, e resulta. E na hora da morte, é preciso saber se aquele algo mais que só Deus dá, você alcançou. Esta noite, quantos declaram que este algo mais de Deus, que se chama a paz de espírito, está dentro de seu coração? Levante sua mão direita, eu quero me congratular com você. Diga comigo, aquele algo mais, Deus já me acrescentou. Amém. Ficaria decente para mim esta noite se eu chegasse a esta tribuna e dissesse: jovens, irmãos, a princesa Diana não foi para o céu. Eu não tenho autoridade para falar isto, não quero dizer isto, não é meu papel fazer isto. Agora eu só quero fazer uma pergunta. Os irmãos é que vão responder e não eu. Para onde foi a princesa Diana? Eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem aqui esta noite gostaria de ir para o lugar que ela foi? Levante sua mão. Você gosta? Levante sua mão se você gostaria. Você gostaria de ir para o lugar para onde ela foi? Eu não disse nada. Eu não disse para onde ela foi. E nem vou dizer, porque não me foi dito. Agora, se a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore, você pode imaginar para onde a princesa Diana foi. Você gostaria de se encontrar com a princesa Diana lá no... Nenhuma só. Se não existe nenhuma pessoa aqui que deseje ir para onde ela foi, alguma coisa aqui está dizendo que nós temos que melhorar sempre de vida. Eu vou fazer outra pergunta para eu ter certeza que o meu público não está dormindo. Quem gostaria de ir para o lugar para onde foi o apóstolo Paulo? Eu não disse para onde ele foi, o senhor sabe. Quem gostaria de ir para o lugar onde foi Davi? Quem gostaria de ir para o lugar para onde foi a Virgem Maria? Quem gostaria de ir? Quem gostaria de ir para o lugar para onde foi a princesa Diana? Eu quero que você me ouça novamente. Eu falei 5 erros capitais da princesa. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, fama, glória, riqueza e beleza não garantem céu para ninguém. Nós vamos falar juntos nessa sentença. Vamos. Fama, glória, riqueza e beleza não garante o céu para ninguém. Estou vendo algumas pessoas que são verdadeiramente formosas. A mais é ali, a minha esposa. Mas tem muita gente bonita aqui. Todo mundo sabe que realmente ela é bonita. Tem muita gente bonita. Agora deixa eu te falar um negócio. Eu dou graças a Deus porque a senhora é bonita. Eu dou graças a Deus porque você tem beleza. Agora eu quero dizer uma coisa. Você não vai para o céu por causa da sua beleza. Céu é com sangue de Jesus. Se a beleza pudesse nos levar para o céu, a princesa Diana teria um lugar garantido por sua beleza. Fama não leva ao céu. Glória não leva ao céu. Glória humana. Riqueza não leva ao céu. Beleza não leva ao céu. Amém? Número 2. Para que uma pessoa tenha direito a ir ao céu, ela tem que dizer: Jesus Cristo é o meu Salvador. Você pode pertencer a qualquer igreja, eu não vou discutir isso. Você pode ter a igreja que você quiser, você pode ter a sua forma de viver, eu nunca vou discutir com você isso. Agora tem uma coisa, enquanto você não puder dizer Jesus Cristo é meu amado, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo mora em mim, o céu não vai ser o seu lugar. Eu queria nesta noite que você não saísse deste templo sem ter a garantia de que o céu vai ser a sua última morada. Eu estava no cemitério uma vez e um cidadão estava muito informado. Nós que viemos aqui acompanhando o corpo de fulano tal para a sua última morada. Isso não, a última morada do corpo, mas não está certo. A última morada não é o cemitério. Desviado que estás me ouvindo esta noite, Deus está falando contigo. Cemitério não é a última morada. Cemitério na última hora. Última morada se chama inferno para os que rejeitaram Jesus. Céu para os que amaram a Jesus e se entregaram para Ele e viveram em santidade e sofreram todos os revés desta vida, mas nunca negaram o nome precioso de Jesus. Quantos podem exaltar a majestade do Senhor esta noite? Para ir para o céu, uma pessoa precisa fazer de Cristo o seu Salvador. Número 3, eu aqui tenho que voltar outra vez a apertar um pouco a situação da afinada, mas escute. Para ir para o céu, a pessoa precisa ser regenerada.
Para ir para o céu, a pessoa precisa ser regenerada. Nós lemos esta noite a respeito de um rico, e lemos a respeito de um pobrezinho, aliás, de um mendigo chamado Lázaro. Ninguém vai para o céu porque é mendigo, e ninguém vai para o inferno porque é rico. O que tem de gente rica que vai para o céu é uma beleza, só que chega lá pobre, riqueza lá é que é riqueza mesmo. Mas não é porque você é pobre aqui que você tem direito ao céu. E não é porque você é rico aqui que tem direito ao inferno. Agora, se o seu coração está nas riquezas, a coisa está complicada. E se você faz da pobreza um ídolo, você também está errado. Céu não é questão de pobreza. Céu não é questão de riqueza. Céu é questão de fé. Se você está regenerado, o céu é seu. Se você está regenerado, você sabe que o céu está garantido. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus nunca disse que tem morada para todos os homens, porque Jesus só fala a verdade. E ele sabe que todos os homens não irão para o céu, porque nem todos os homens foram regenerados. Eu não tenho autoridade para dizer se a princesa era ou não era regenerada, mas os membros desta igreja que são regenerados e são membros da igreja, eles têm um padrão de vida que tem que ser modelar. Eles têm um padrão de vida moral que tem que ser respeitável. E alguns desses crentes aqui, se de repente cometeram uma fraqueza, olha, sai correndo, Jesus tem misericórdia, me ajuda, eu tenho misericórdia, Jesus, pelo amor do Pai, Jesus me perdoa. Enquanto Jesus não perdoa, eles não sentem paz. Nós não estamos dizendo que os membros dessa igreja estão em estado absoluto de perfeição. Não é isso que estamos dizendo. Estamos dizendo que os membros dessa igreja estão regenerados. Essa gente nasceu de novo. A nossa velha natureza foi subordinada a uma nova natureza. Para Deus não conta o dia que você nasceu. Para Deus conta o dia que você nasceu de novo. Aqui na terra, você pode ter 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Agora, para Deus, você tem a idade da sua fé. Eu pergunto a você, quantos anos você tem para Deus? Aí você diz os anos de nova vida em Cristo. Se eu perguntar assim, se você pudesse perguntar, princesa Diana, quantos anos a senhora tem de salva? Quantos anos a senhora tem de regenerado? Que é isso? Que é isso? Estou gostando. Que é isso? Depois a gente conversa. Sou princesa, estou ocupada. Se você é regenerado esta noite, o céu é seu. O céu é seu. Estou vendo aqui pessoas que têm diferentes classes sociais. Estou vendo pessoas que têm diferentes ambiências da circunstância da sua vida. Essa igreja tanto tem professor como tem estudante. Essa igreja tanto tem médico como tem doente. Essa igreja tem de tudo. Agora tem uma coisa, o céu é desta igreja, não porque somos pobres ou porque somos ricos, mas é porque somos regenerados. Se você é regenerado, põe a mão no coração e diga, eu te dou graças, Jesus, porque sou regenerado. Diga, fala isso e glorifica o nome do Senhor. Em quarto lugar, eu quero dizer esta noite, para ir para o céu, é preciso ter uma vida de santidade. Você sabe, os irmãos sabem, os obreiros sabem, a igreja sabe. João 3:5 está escrito. Jesus falou, se alguém não nascer de novo, não entra no reino dos céus. E se for uma princesa, não entra no reino dos céus. E se for um comerciante, não entra no reino dos céus. E se for um deputado, não entra no reino dos céus. E se for um gerente de banco, não entra no reino dos céus. E se for um pobrezinho, não entra no reino dos céus. E se nascer de novo, não interessa quem seja, entra no reino dos céus. Glória seja dada para Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 2:14, escute bem, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Às vezes eu penso que a primeira parte deste versículo até cabia na vida da princesa Diana. Seguia a paz com todos. Ela estava conseguindo conciliar tudo. Ela conseguia manter um clima de paz com todo mundo. Ela visitou muitos estadistas. O presidente de Israel deu um depoimento em favor dele. A Mandela, presidente da África do Sul, deu um depoimento em seu favor. Ela esteve no Brasil. Ela fez caridade no Brasil. Ela conseguiu fazer paz com muita gente. Milhões de pessoas a admiravam. Se o versículo fosse só assim, seguia a paz com todos e vereis o Senhor, estava resolvido. Mas não é assim não. Seguir a paz com todos e a santificação. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó igreja do Senhor, algum dia nós deixaremos este mundo e vamos contemplar o céu. Eu queria deixar um pensamento para os irmãos esta noite. A sabedoria de Deus ainda não está muito conhecida na terra. Às vezes os irmãos veem uma coisa bonita e dizem, não é possível, olha, me disseram, pastor, fique mais um dia em Correntina, pastor, fique mais um dia, porque, olha, aqui tem um rio. Não, o rio eu já vi que o batismo... Não, aqui tem 7 dias, olha coisa bonita. Eu quero que os irmãos saibam,
A verdadeira sabedoria de Deus, ela não está conhecida ainda. O que Deus criou aqui na terra é bonito para nós, irmãos. Bonito para Ele não é o que Ele fez aqui, não. Para Deus o que é bonito não são 7 ilhas. Para Deus o que é bonito não são as cataratas do Iguaçu. Para Deus o que é bonito, irmãos, não é isso que está aqui. Para Deus o que é bonito é o que está lá em cima. Isso tudo que é bonito aqui, Ele criou para se acabar. Isso tudo que é bonito aqui, Ele criou só para homens e mulheres ver. Bonito é o que está lá em cima, que Ele criou para anjo ver. Bonito é o que está lá em cima, que Ele criou para nunca se acabar. A beleza da terra termina, a beleza do céu nunca termina. Se você viver em santidade, você vai conhecer não a beleza da terra, que qualquer pessoa pode conhecer, mas a beleza do céu, que só os salvos conhecerão. Quem tem dinheiro, vai ao Havaí, e quem não tem dinheiro, vai ao Avaqui. Agora, na verdade, se você não tem conseguido ir muito longe, você fica aqui por perto. Para contemplar as belezas da terra, precisa de muito dinheiro. Para contemplar as belezas do céu, basta o sangue do Cordeiro. Basta o sangue do Cordeiro. A princesa Diana contemplou as maiores belezas que existem na terra. Ela contemplou todo o esplendor que existe neste planeta. Agora, ela partiu para a eternidade. Talvez você nunca foi, pastor, eu não fui nem a Orlando, pastor, nem a Orlando eu fui. Pastor, eu não vi nem a Disney, pastor, e já estou nessa idade. Pastor, tanto que eu queria ver as pirâmides, pastor, eu não vi nenhuma. Também se viu uma inventora de uma vez. Pastor, não vi, pastor. Olha, me falaram do tal de Rio Volga, me falaram do tal de Rio Reno, me falaram do pastor Tamisa. Pastor, eu não vi nada disso, pastor. Não te preocupe, tu não viste nada que brilha na terra, mas o brilho vai se acabar. Tu vais ver as coisas que brilham e nunca deixam de brilhar. Tu vais ver as coisas que Deus plantou lá em cima. Tu vais ver árvores que dão fruto por toda a eternidade. Tu vais morar numa cidade onde não precisa ficar tomando água sempre, porque tem problema de sequidão. Tu vais morar numa cidade onde não tem problema das crianças, que vão ter sempre bronquite. Tu vais morar numa cidade onde não tem problema de neve, que se o carro fica dentro da neve, tu dá no morro. Tu vais morar numa cidade onde só existe paz, onde só existe amor, onde só existe glória e esplendor para sempre. Será que a princesa foi para essa cidade? Finalmente, para ir para o céu, a pessoa precisa andar em comunhão com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está do lado dos irmãos nesta noite e é invisível? Diga o nome, se tem alguém. Alguém perto dos irmãos? Invisível ou não? Quem está mais perto do Senhor esta noite? Irmão Elias Macedo. É o irmão Souza ou tem alguém mais perto do irmão do que o irmão Souza? Tem? É o irmão Souza. Está, irmão Samuel. O Samuel está chegando perto de mim. E a irmã Elaine olhando ali. O Samuel está chegando perto de mim. Fica mais perto. Fica mais perto, mais perto. Mais, encosta. Isso. E vocês pensam que a pessoa que está mais perto de mim é Samuel. Não pensam? Não é o filho de Samuel. Vocês podem olhar, vocês não veem. Mas tem uma pessoa mais perto de mim do que o irmão Samuel. Samuel está perto de mim, do lado de fora. Há um amigo meu muito chegado que está do lado de dentro. Se você andar com essa pessoa na hora da morte, não importa como você morra. Escute o que eu vou lhe dizer. Não importa como você morra. Importa com quem você está na hora de morrer. Vou repetir. Não importa a maneira como você vai morrer, não. Porque tem cliente que sempre morre de acidente. Eu não estou falando de acidente. Estou falando de comunhão com Deus. Pastor, olha, você viu que desgraça? Não foi desgraça. Foi tragédia. Mas tragédia é uma coisa, desgraça é outra. Eu quero que você saiba. O mais importante não é a maneira como você morre. O mais importante é quem está perto de você quando você morre. Agora, veja quem estava perto da princesa Diana quando ela morreu. Primeiro, estava o motorista. Esse motorista é um dos melhores motoristas da Inglaterra. Era motorista de um hotel. Famosíssimo. Tudo que esse motorista fez foi conduzir a princesa para o desastre. O motorista da nossa vida espiritual. Ele não vai levar-nos para um túnel. Ele atravessa o túnel conosco. Ele não vai deixar-nos no acidente. Ele vai nos levar para Nova Jerusalém. A outra pessoa que estava perto dela, eu não falo sobre aquela pessoa. Eu só quero lembrar que espiritualmente é sério, porque não era de Israel, era do Egito. Mas deixa esse lado. Agora, a outra pessoa que estava perto dela era um segurança. E ela morreu. O segurança viveu. O segurança deve sobreviver. E ela morreu. Conosco é o contrário. Foi nossa segurança que viveu para nós podermos morrer. Nossa segurança é Jesus.
O nosso segurança é Jesus. Deus mandou Jesus para estar como nosso segurança. O segurança viveu, ele morreu. A pessoa que ele devia cuidar para não morrer, morreu. E ele que era para morrer, se preciso fosse o lugar dela, está vivo. O mundo espiritual é diferente. Jesus disse, eu morro para vocês viverem. Eu morro para vocês viverem. Você sente comunhão com Deus esta noite? Você sente que o Senhor está trazendo a graça e o amor e a bênção para a sua vida? Não é o meu hábito pregar mensagens como essa aqui, dentro das circunstâncias. Não é meu hábito. Minha esposa vive comigo já faz, desde que nos casamos, graças a Deus, ao contrário de outros. E a verdade é que ela não me tem visto. Eu me lembro que eu preguei só umas 3 vezes assim, dessa maneira. Uma vez foi quando o Brasil se tornou campeão domingo. Foi nas 3 horas da tarde, aí eu recebi a mensagem. Prega esta noite sobre os campeões do céu. Aí preguei. Eu estou pregando esta noite essa mensagem. Agora escute-me, que eu vou lhe dizer no último lugar. Já que ninguém quer ir no caminho que a princesa foi, já que ninguém quer ir para o lugar onde ela foi, eu deixo na sua mão agora as 5 decisões, os 5 princípios espirituais para você nunca seguir o caminho da princesa. Primeira, reconheça a existência de Deus e admita que você tem necessidade dele. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Por isso, nós estamos esta noite apaixonados por Jesus. Mesmo os príncipes não são nada sem o Senhor. E os miseráveis do mundo são tudo se o Senhor está com eles. No texto de Lucas 16, o mendigo Lázaro, quem é você? Eu não sou. Me chamam de mendigo. Agora eu não digo que sou, mas eu, na verdade, sou. Eu era um mendigo aqui na terra e tornou-se um príncipe no reino dos céus. Sem Jesus, os príncipes não são nada. E com Jesus, os plebeus deste mundo são príncipes da eternidade. A verdadeira princesa Diana já não existe mais. Mas os príncipes e as princesas de Jesus estão aqui nesta noite e viverão por toda a eternidade. Aquela princesa foi princesa por um tempo e deixou de ser princesa quando desfez o seu matrimônio com o príncipe. Esta princesa que está aqui de Jesus, ela vai morar no palácio do rei por toda a eternidade. E os anjos estarão de pé e a princesa estará sentada. Por quê? Porque serviu a Jesus em espírito e em verdade. Procure saber tudo que a Bíblia ensina sobre a morte e sobre o futuro. Dê uma oportunidade para Jesus entrar em seu coração. Jesus diz, em sua porta e bate, sua porta e bate, sua porta e bate. Lembre-se da infalível lei da semeadura. A Bíblia diz assim, tudo que o homem, ou a mulher, tudo que o homem semear, isso também fará. E finalmente, faça o que a princesa não fez. Prepare-se para o dia que você tiver de partir. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos cantar. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos que pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Se aquela princesa houvesse cantado esse hino antes de morrer, do outro lado estaria o amável Jesus. Vamos esquecê-la agora. Deixe isso para lá. Prepare-se para o seu dia. Prepare-se para morrer, aprendendo a viver. Construa com sabedoria para o futuro, estabelecendo princípios divinos para o presente. Qual é a primeira pessoa nesta noite que quer uma vida transformada e nova com o Senhor Jesus? Escolha com quem você vai estar no futuro, na eternidade. Com a princesa, que já não é mais, ou com o rei, que será sempre e sempre. Eu quero pedir aos desviados que estão aqui dentro que voltem para Jesus esta noite. Eu quero convidar os amigos que estão aqui esta noite indecisos. Pastor, eu compreendo que eu preciso pôr as coisas em ordem na minha vida.
Eu quero Jesus esta noite. Eu quero pedir à igreja que esteja em oração. Eu quero pedir a cada irmão que veja a pessoa que está ao seu lado. Ele ainda não tomou uma decisão. Jovens, rapazes, irmãs, vamos trabalhar agora. É o nosso momento de ajudar as pessoas, de encaminhá-las ao certo do Senhor Jesus. Eu venho. Vão, volta em mim. No final dessa ala, lá no final, aqui, tem alguém que precisa de força para vir para Jesus. No final dessa ala da outra, tem alguém que precisa de força para Jesus, para vir para Jesus. A primeira pessoa já veio, a segunda pessoa já veio, a terceira pessoa está aqui, a quarta está chegando, a quinta está chegando. Venha Cristo, vamos ficar de pé, irmão. Venha Cristo, onde está a sexta pessoa? Chama com amor celestial. Venha Cristo. Domingo passado, o pastor Carlos ficava aqui na igreja. Eu fui dar aula para os novos convertidos. Chegou o irmão para ele e disse: eu quero falar com o senhor. Eu estava em casa ontem à noite. E quando eu estava em casa ontem à noite, eu ouvi uma voz. Foi sonho, pastor Carlos, ou foi a voz aqui audível? Foi sonho que ele teve ou foi uma voz? Ele teve um sonho. E no sonho vinha alguém dizer: olha, tu tens que voltar para a igreja amanhã. Uma voz. Deus está com tanta pressa. E como às vezes faltam pregadores, Deus mesmo fala: volta para a igreja. E essa pessoa veio para aqui. Ele está aqui, irmão. Ele esteve hoje, ele está vindo pela manhã, ele esteve hoje. Deus está dizendo que você precisa voltar. Eu vou pedir por um minutinho. Você não quer voltar para os braços namorados? Com quem você quer se encontrar na eternidade? Com Davi? Com Paulo? Ou você quer ter esse morador no lote contigo ao de Judas Iscariote, Caim, da raça, Pilatos, de César, Joel? Aqui estão diante do Senhor 1, 2, 3, 4, 5. Onde está essa pessoa para Jesus? Quem que pode cantar desse Salvador com seu amor? Quem pode? Deixe o Salvador com o seu amor. Deixe o Salvador te ajudar. Enviar. Eu estou esperando por você, muito mais que você está esperando. O pastor Miguel sempre deseja cantar uma estrofe e o coro de um hino. Eu espero que Deus use essas palavras. Esse pastor. Sua alma está sedenta, preciosa, venha fome. Depressa, vem. Eu vou chamar pela vez derradeira nesta noite. Quem quer vir deixar a sua vida aos cuidados do Senhor esta noite?
torcer para que ele venha. Aleluia. Quero perguntar pela última vez nesta noite, alguém mais que queira vir para Jesus? Em nome de Jesus, vem agora, rompe estas cadeias e laços, desprende-te. Quando nós fizemos a apresentação das pessoas, nós sabemos que não há muito mais pessoas, não, nós vimos a apresentação, mas alguém que podia voltar para Jesus. Para onde foi isso? Muito respeito aos amigos, com todo respeito, eu vou falar isso, com todo respeito. Poucos meses já, a família levou a esposa, os filhos para Jesus. Mas ele nunca sentiu aquele transtorno, aquela sensação de desgraça, de prazer. Porque era uma santa mulher que vivia nesse mundo, foi pregar a vida para ele. A diferença daquela palavra. E você está com Jesus. Quando pegar o dia da sua batida, será um consolo. Volta. Aquele cavaleiro que estava no seu último banho. Sabe como ele é um conflito com essa igreja? Não. Você sabe como ele é um conflito? Não olhe para trás, você está. Vai comigo em conflito. Nós vamos orar agora. Eu fico tão contente porque as pessoas que eu via puderem por alcançar a sua conquista. Eu vou dizer uma coisa para gente. Nós vimos a apresentação, eram essas pessoas. Se nós tivéssemos esta noite 50 pessoas aqui dentro, elas seriam todas minhas, porque eu sinto que se fosse 50, seriam Espírito Santo. Porque ninguém queria para o inferno. A partir do momento que descobre que pode ir, evangelista bom, queria por favor, tomar o microfone, fazer uma oração a Deus por essa querida pessoa que agora passam da morte. Pode dizer. Então, na mesma situação daquela princesa da cama, a chama, a chuva, cara. E se hoje elas forem ceifadas, suas vidas, elas terão o mesmo rumo que foi a princesa Diana, terão o mesmo rumo da princesa Diana. Estão aqui dentro da casa do Senhor. Muitos estão brincando de ser crentes. Hoje está com pé aqui, amanhã está com pé lá fora. Ai, ela chuvecar. Vem, hoje Deus está te dando uma oportunidade para chuvecar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa é digno de misericórdia. Venha hoje, você que está dentro da casa do Senhor. Mas se você hoje for chamado à eternidade, você é batizado até com o Espírito Santo, não importa.
Você fala bem o que precisa, Namastê. Você tem até usado as suas mãos para curar muitos enfermos. Mas você não subirá desta maneira. O Senhor está falando. A oportunidade está aberta hoje para você. Venha. Venha, se não quiserem ser devolvida, princesa Diana, venha. Não foi só essa moça, tem mais. Venha em nome de Jesus. Não se envergonhe. Pior será naquele dia, quando o Senhor dirá: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. E tu vais dizer: Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu curei enfermos, Senhor. E ele vai dizer: não te conheço, todos que praticais a iniquidade. Venha, não te vergonha hoje. Hoje é o teu dia. Deus está te chamando. Venha, irmão, irmã, jovem, venha. Tu que estás praticando atos que abomináveis a Deus. Não endureça os vossos corações, porque hoje é o dia. Hoje é hoje. Como aquela princesa jamais imaginava que seria a sua última noite. Hoje também, para muitos, é a última noite. Ai, sai, de cova. Ai, de canto, ai, de cai. Chega, tu de casa, tu de raiva. Venha, irmão, irmã, jovem, solteiro, casado, não importa, venha. Venha, Jesus está aqui. Com